Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros. Hoje mais uma aula nossa, dando continuidade aí ao segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, curso Switch, Routing and Wireless Essentials. Vamos começar hoje a ver o capítulo 11, no tópico 11.1. Capítulo 11 ele aborda configurações de segurança do switch, e o tópico 11.1 a gente começa a ver como implementar essas configurações, ou seja, quais os comandos, o que cada comando vai fazer, como que a gente implementa o Port Security, alguns parâmetros do Port Security. Então a partir de agora a gente vai estar começando a dar uma olhadinha nisso daí. É um módulo que tem um laboratório no final indicado que vocês façam. Quem baixa o Packet Tracer lá, baixa o PK e executa esse módulo para poder desenvolver melhor, né, os comandos e implementar essa questão da segurança de porta. Então vamos lá. Então pessoal, vamos ao capítulo 11, tópico 11.1, né, implementando a segurança de porta. Nós vimos, tá, no capítulo 10 inclusive, que dispositivos de camada 2 eles podem ser considerados um grande problema a nível de segurança na infraestrutura das redes. Porque qualquer pessoa que pode ter acesso a determinada porta de um switch, por exemplo, numa porta de um switch, por exemplo, consegue acessar ali, de certa forma vai estar conectado no segmento e pode prover alguns ataques, pode prover implementações para interceptação de quadros que vão estar trafegando por aquele segmento da rede, por aquele switch e outras coisas. Então, esse tipo de proteção para os equipamentos da infraestrutura de camada 2 são implementações, né, que são de extrema importância para mitigar as possibilidades de falha na rede. Com isso, todas as portas de um switch, todas as interfaces dos switches, elas precisam ser protegidas antes de entrar em produção. Então eu preciso ter uma série de possibilidades de configurações quando eu vou estar colocando o equipamento em produção, antes dele ir para a produção, para mitigar qualquer possibilidade de acesso indevido. Um método simples que nós podemos fazer é de cara desabilitar as portas que não estão em uso. Então, por exemplo, eu tenho lá um switch de 24 portas. Aquele switch eu fiz a instalação na minha rede agora, ele está disponibilizado lá e eu tenho 20 portas sendo utilizadas com os hosts da minha rede. Eu tenho 4 portas sobrando. O que é ideal o administrador fazer? Eu vou lá, entro nas configurações do switch e coloco em shutdown essas portas, ou seja, eu desativo essas portas. Então, se alguém chegar lá indevidamente, com má intenção, um agente de ameaça for lá, com um notebook, com cabine de rede, espetar no switch, aquela porta vai estar desativada e ele não vai conseguir fazer nada. Se nós, como administradores, precisarmos colocar alguma outra máquina ali, ele vai lá e vai fazer a ativação daquela porta. Ah, mas se o atacante, o agente de ameaça, teve acesso ao switch, ele pode simplesmente desconectar uma porta que já está em uso e conectar o cabo ali. Realmente, pode. Porém, nós vamos tratar outras implementações a nível de mitigação dentro de camada 2 ao longo desse capítulo também. Então, no primeiro ponto, desativar, eu posso aqui utilizar o comando, que eu vou usar o comando shutdown, eu posso desativar inclusive ou uma única interface, e aí eu entro nas configurações daquela interface, modo de config de interface, e executo o comando shutdown. Ou eu posso desabilitar um conjunto de interfaces através das configurações quando eu uso o interface range. Tá? Então o comando interface range é para eu executar configurações dentro de grupos de interface. Então aqui eu estou fazendo interface range FA08 até a FA024. Então eu vou entrar automaticamente nesse intervalo, nessa faixa de interfaces, e tudo que eu executar a nível de comandos aqui vão ser atribuídos a todas as interfaces que compreendem esse intervalo. Então aqui eu executei o shutdown. Então o que eu fiz? Eu desabilitei da porta Fast Ethernet 0/8 até a porta Fast Ethernet 0/24. Todas estas estarão agora desligadas, estarão desativadas. E aí aquele velha situação que eu acabei de falar, né? Se o atacante desconectar o cabo de uma máquina que está ativa e conectar o dele ali, quando ele desconectar uma máquina que está ativa, aquela máquina vai sair da rede. Então quem está usando pode relatar algum problema para o administrador da rede e gerar uma questão de verificação. Mas se estiver desligado, etc e tal, então tem várias possibilidades, né, que envolvem tudo isso. E uma das formas a gente também buscar uma mitigação de ataques assim
inclusive mitigação do ataque de endereços, é a gente habilitar o que a gente chama de segurança de porta, o Port Security. Então a gente consegue também, além de eu estar desativando determinadas portas, eu posso pegar portas que estão em uso, que estão ativas, e habilitar configuração de segurança de porta, ou Port Security. Então essa segurança de portas ela vai limitar o número de endereçamento MAC, o número de endereços MACs válidos para aquela determinada porta que está ativo isso. Então ela vai permitir também que um administrador configure manualmente quais os endereços MACs que vão estar atribuídos àquela porta. E aí com isso eu já estou mitigando a situação de alguém chegar lá e simplesmente desconectar um cabo de uma porta ativa e conectar o cabo do host dele para poder prover o ataque, se eu fizer as configurações manualmente. Ou ele também permite que haja um aprendizado de forma dinâmica dos endereços MACs atribuídos àquela porta, porém um número reduzido de endereços MACs que vão ser atribuídos ali. E aí quando há uma conexão ali, ele vai verificar aqueles MACs que já foram aprendidos, se aquele novo MAC que está configurado ali vai poder conversar, digamos assim, vai poder enviar e receber quadros ali. Ele faz sempre a verificação com alguns MACs que já foram aprendidos dinamicamente. Mas se quer fazer uma implementação de segurança digamos assim, com mais segurança, né, mais robusta para evitar mitigação, a gente pode trabalhar essas configurações manuais desses endereços MACs que estarão atribuídos a uma determinada porta. Porém, o simples fato da gente atribuir o Port Security, mesmo que a gente deixe aprendendo de forma dinamicamente, a gente já limita ataques, por exemplo, de ARP spoofing, né, onde vai ficar um atacante lá mandando um monte de origem de MACs diferentes para poder entupir a tabela ARP do switch, né? Que é o ataque na tabela ARP do switch. Então já mitiga esse tipo de ataque também. Nesse caso, ao limitar o número de endereçamentos MACs, o número de endereços MACs permitidos a uma determinada porta, ou seja, no caso eu posso também limitar isso somente para um endereço MAC, a segurança de porta passa a ser usada para controlar o acesso. Então se eu defino aqui o Port Security, vou definir que somente aquele aprendizado dinâmico que ele fez, ele vai permitir que escreva somente um endereço, e se alguém se conectar ali de forma indevida não vai conseguir acesso, porque o próprio switch vai fazer uma comparação daquele que ele já aprendeu e já consta na sua tabela de segurança com quem está tentando enviar quadro ali. E aí se for alguém que não consta ali na tabela, não é permitido, ele vai bloquear, como está acontecendo aqui na imagem. Para habilitar a segurança de porta, a gente vai entrar, que é o Port Security, né? A gente já viu como é que a gente desativa através do comando shutdown, tanto uma interface quanto um range de interfaces. E aqui eu vou trabalhar o Port Security. Eu entro na interface, então aqui vou habilitar o segurança de porta na interface Fast Ethernet 0/1. Um detalhe, a porta, a interface, ela precisa estar configurada em modo de acesso, tá? Ela precisa estar em modo de acesso. Se ela estiver configurada em modo de tronco dinâmico, tá? Ou outro modo de tronco, ela não vai conseguir fazer essa implementação do Port Security. Então eu entrei na interface, tanto que se eu logo de cara eu executar o comando switchport Port Security para poder habilitar a segurança de porta dentro dessa interface, ele vai dar um erro, não vai aceitar esse comando porque vai me informar que esta é uma porta que está configurada como tronco dinâmico. Por que ela já está configurada como tronco dinâmico? Porque todo switch, a grande maioria dos switches que trabalham com VLAN, né, eles já vêm por padrão habilitados nas suas interfaces físicas como tronco modo dinâmico. E aí a gente tem que ir lá e mudar isso. Como que eu vou mudar? Switchport Mode Access, definir o modo de acesso agora a essa interface, e aí sim eu executo o comando switchport Port Security e dei o end para poder finalizar aquelas configurações. Após essa implementação, a interface Fast 0/1 já está habilitada com modo de segurança. Então aqui eu vou só conferir, show Port Security Interface Fast 0/1, segurança está habilitada. Se houver alguma violação, shutdown, vai desligar. O número máximo de endereços aqui está 1, tá? Ele vai fazer todas essas configurações.
Então, se uma porta está configurada como ativa através do Port Security, mas o dispositivo estiver conectado àquela porta, ela vai fazer a transição para o estado de erro e disable. Depois que essa segurança ela vai ser ativada, outras configurações de segurança podem ser configuradas. Então eu posso entrar aqui agora, ó, eu estou dentro da interface lá, previamente, que é a FAST 0/1, executo o comando switch port security e interrogação. Quando eu der a interrogação, é como se fosse o help desse programa. Então ele vai mostrar para mim os parâmetros MAC address, e aí os MAC address de seguros, né, aqueles que eu posso adicionar. O número máximo de endereços que vai poder habilitar e a violação, tá? Qual é o modo de violação, o que vai acontecer. Pode aprender endereços MAC, então a gente pode definir aqui, ó, num primeiro momento, o número máximo de endereçamento MAC permitido nessa porta. E aí vai ser o máximo permitido de forma dinâmica no primeiro momento. O valor padrão é 1. Se eu habilitei o Port Security, eu tenho uma máquina já conectada naquela interface, ela já vai aprender, quando aquela máquina enviar um quadro para o switch, ela já vai aprender, já vai escrever aquele MAC daquela máquina, daquele host que já está conectado lá e mandou o primeiro quadro, ele vai escrever na tua tabela de segurança. Se alguém for lá, tirar o cabo de rede daquele host e colocar outro de outro host e mandar um quadro, como o número padrão é 1, aquele quadro, quando chegar na porta do switch que já está previamente habilitada, vai ser comparado o MAC daquele quadro com o MAC que está escrito na sua tabela, vai ver que é um MAC diferente e aí vai bloquear, muitas vezes vai bloquear inclusive a própria porta para poder bloquear aquele tráfego. O número máximo de MACs seguros pode ser configurado, depende do switch, depende do iOS, então aqui nesse caso nosso eu posso configurar até 8.192 endereços MACs por porta para poder fazer a implementação do Port Security. Lembrando, o padrão é uma porta, mas a gente pode modificar e fazer a alteração desse quantitativo, porque às vezes, imagina que eu tenho uma porta no switch que está cascateada para outro switch, com mais 24 portas. Aí nesse caso, essa interface, por exemplo, digamos que essa interface Fast Ethernet 01 aqui é que está recebendo a conexão vinda de um outro switch de 24 portas, por exemplo, onde todas as 24 portas lá possuem hosts conectados a ela. Então, essa interface Fast 0/1 aqui, todo o tráfego que vier desse outro switch que está conectado a ela, eles vão chegar ali os quadros com possíveis 24 endereços MACs de origem, que são os MACs que estão vindo lá dos outros hosts. Então, ela vai ter que ter a capacidade de aprendizagem e de implementar segurança para esses 24 endereços MACs. Tá? Mas isso aí vai tudo depender das configurações que a gente vai estar fazendo para implementar o máximo de segurança. E aí a própria questão do cascateamento dos switches e o outro switch, será que também vai ter segurança? Então tem que ter esses cuidados aí. O switch ele pode ser configurado para aprender os endereços MAC, né, através do Port Security de 3 formas. Primeiro, configuração manualmente configurada, né? Aonde nós, como administradores, a gente vai entrar lá, por exemplo. Então eu entro nas configurações da interface, comando switch port security, MAC address, e aí aqui eu vou informar o endereçamento MAC, o endereço MAC da interface que está conectada àquela porta. E aí somente aquela interface, somente aquele host que detém aquele MAC que eu incluí aqui vai poder fazer o encaminhamento de quadros naquela porta. Qualquer outro não vai conseguir. E aí eu posso fazer também outros tipos de configurações dinamicamente aprendidas, tá? Então aqui o comando também switch port security, eu posso utilizar esse comando e utilizar de forma que ele aprenda dinamicamente. Então o MAC de origem atual conectado, ele automaticamente já vai ser protegido. Porém, se aquele switch for desligado, tá? Ou seja, nesse dinamicamente aprendido, quando eu liguei o switch, ele aprendeu lá, pegou aquele endereço MAC que está conectado e inseriu na sua tabela de segurança, digamos assim. Só que ele não grava isso na NVRAM. Se o switch for desligado, for reinicializado, ele vai ter que fazer esse processo de novo. E aí nessa reinicialização, alguém já pode ir lá e trocar o cabo de rede. Troquei, liguei o cabo de rede num outro host, liguei o switch, ele vai aprender esse novo host, esse novo MAC que está conectado ali. E também tem o dinamicamente aprendido modo stick. Então o stick ele já vai fazer o seguinte: aprende dinamicamente
tá? No primeiro momento, pega essas informações de endereçamento MAC e aí ele vai salvar essas informações de endereçamento MAC apreendido na NVRAM. E aí quando houver um problema de desligar e ligar, ele já tem aqueles endereços MAC seguros que já estão armazenados ali. Então esse é o modo stick. Então ele salva a configuração e confirmará o endereçamento MAC apreendido dinamicamente na NVRAM. Então aqui nós temos um exemplo de uma configuração completa de segurança de porta, né, do Port Security para interface Fast 0/1, onde o administrador ele vai habilitar um máximo de 4 endereços MAC permitidos naquela porta do switch, sendo que um deles vai ser configurado manualmente. Então, Switch Port Mode Access, que a gente viu que esse Switch Port Port Security só funciona como modo de acesso. Switch Port Port Security, Switch Port Port Security máximo 4, ou seja, no máximo 4 endereços MAC, podendo enviar quadros naquela interface Fast 0/1. Switch Port Port Security MAC Address, e aqui eu estou passando um endereço MAC que já tem permissão para poder enviar ali, e aqui eu encaminho o comando do Port Security MAC Address de forma sticky. Então ele sabe esse primeiro aqui que eu passei manualmente, e ele vai receber os outros 3 de forma dinâmica e vai pegar esses 3 e vai adicionar já na sua tabela NVRAM lá para poder ficar salvo. Aí eu dou o comando end, show Port Security Interface, aí ele vai me mostrar aqui as informações do Port Security que está habilitado. Vencimento da segurança da porta. Então ó, o vencimento de segurança da porta ele vai ser usado para definir o tempo que aqueles MACs seguros, estáticos e dinâmicos vão ficar ali. Então eu posso fazer uma configuração e que de repente ele vai perder tudo, vai reaprender de novo. Então, absoluto, os endereços são excluídos após o término. Inatividade, os endereços serão excluídos se estiverem inativos pelo vencimento especificado. Então, se ninguém estiver transmitindo ali aqueles MACs cadastrados, eles vão vencer, né? Então a gente usa o vencimento, tá? Esse vencimento para remover os endereços MAC seguros de uma determinada porta sem excluir manualmente os MAC seguros existentes. Então aquele MAC que a gente já fez adição manual vai continuar ali. O tempo limite também pode ser aumentado para garantir que esses MAC seguros permaneçam, mesmo quando novos MACs forem adicionados. Então esses vencimentos dos endereços seguros eles vão ser configurados estaticamente para ser ativados ou desativados pela porta. Então aqui os parâmetros dos comandos que a gente vai estar utilizando: switch port, port seguro, adding, ou seja, para habilitar e desabilitar o vencimento estático da porta segura ou para definir o tipo e o tempo desse vencimento. E aí, forma estática, habilita o vencimento para endereços configurados estaticamente. O time, e aqui a gente passa o parâmetro desse tempo, especifica o tempo do vencimento para essa porta, de intervalo de 0 a 1440 minutos. Se for 0, o vencimento está desativado. Type absolute, ou seja, vai definir o tempo de vencimento absoluto. Todos os endereços seguros nessa porta vão expirar após o tempo em minutos especificados e são removidos da lista. Então, quando der o tempo do vencimento aqui, esses caras aqui vão ser removidos da lista. E o tipo de inatividade, ele vai determinar o envelhecimento, né, o vencimento, na verdade, por inatividade. Então, os endereços seguros, eles vão expirar se não houver tráfego naquela de origem, né, tráfego de origem, quadros de origem chegando naquela porta por um determinado período específico. Então, aqui o exemplo de uma configuração: vencimento para 10 minutos de inatividade, usando o comando show port security para poder verificar. Então, interface, entrei nas configurações da interface, switch port, port security again, então adding, né? Aging, não sei como é que é o inglês isso aqui não. Aging, time 10, então aqui o tempo em minutos, tempo do vencimento de 10 minutos, switch port, port security, vencimento tipo por inatividade. Então, venceu aquele tempo, está inativo, ele vai remover da tabela. End. Show Port Security, então ele vai mostrar as informações da interface Fast 0/1. O status está habilitado, modo restrito, shutdown, e assim vai mostrar máximo de endereços 4. Quantos endereços tem ali naquele momento? 1. Quantos foram configurados? 1. Em modo stick ainda não tem 0, porque só tem, na verdade,
um host conectado ali naquele momento, né? E a contagem de segurança de violação que está aqui. Segurança de porta, modos de violação. Então, se o endereço MAC de um dispositivo conectado for diferente da lista daqueles endereços seguros, vai acontecer uma violação. Então, ele vai, sempre que um quadro chegar naquela porta do switch que está habilitado, que está com a configuração habilitada do Port Security, ele vai verificar se aquele endereço de origem que está chegando na interface faz parte da tabela de segurança, faz parte dos endereços seguros que já estão armazenados lá no switch. Então, esse modo de violação, a gente vai verificar com o comando switchport, port security agent, e aí o modo de proteção, restrição ou desligamento da interface. Como é que a gente vai habilitar o tipo, o que vai acontecer com a interface se houver uma violação, ou seja, se um host de origem está enviando um quadro para aquela interface, aquele quadro não faz parte, o endereço MAC dele não faz parte da lista de endereços seguros, o que vai acontecer? Tá, isso aqui, ou seja, é o que vai ser executado a nível de segurança com aquela interface. Ela vai entrar em shutdown, ela vai entrar no modo restrito, ou ela vai entrar em modo de protect. Então isso aqui são as três possibilidades que nós podemos configurar e definir com a ação que vai ser executada, o que vai acontecer com aquela interface. Modo shutdown, ele vai simplesmente desabilitar a interface pelo erro imediatamente. Então vai simplesmente desligar. No modo restrito, o que vai acontecer? A interface lá do switch, ela vai passar a descartar esses pacotes que possuem endereços de origem MAC que não estão inseridos na sua tabela de endereços seguros. Tá? Então ele vai descartar todos esses quadros que estão chegando lá, até que aquela tabela que possui lá, exemplo, 4 endereços que são permitidos, até com que esse 4 diminua para 3 e ele possa inserir esse novo MAC ali, ou até que manualmente nós possamos aumentar de 4 para 5, aí vai poder ter um ganho de adição de um endereçamento MAC ali, então ele vai poder inserir mais um ali, então vai acontecer isso. E no modo restrito, todo tipo de violação, ou seja, está tentando lá e tá dando esse erro porque a tabela já está cheia, digamos assim, e esse endereço não está ainda na tabela, ele vai gerar uma mensagem de erro para você e vai armazenar isso no syslog. Então eu consigo depois verificar lá no log do próprio switch essa tentativa de mandar tráfego, de mandar quadros pelo switch. Aí eu vou poder avaliar, né, se esse quadro faz parte de um host válido ou se é uma tentativa de ataque. Se faz parte do host válido, eu posso simplesmente inseri-lo lá na lista de quadros permitidos, de endereços MACs permitidos. E aí eu aumentando o quantitativo ou removendo um que não tá em uso, então eu posso manualmente operar alguma coisa lá para poder passar. Isso se for um MAC realmente que eu tenho certeza que pode. Se for algum que realmente não é, eu detecte que é uma tentativa de invasão, eu vou manter as diretivas para bloquear aquele endereçamento MAC. E o método proteger, ele também continua tentando o quadro lá, e o quadro vai ser descartado se o MAC de origem não fizer parte lá da tabela de endereços seguros. Porém, nesse modo protegido, ele vai continuar esperando até liberar um espaço para inserir o MAC lá e ele poder passar a transmitir. Porém, nesse modo protegido, ele não gera mensagem, né? Ele não gera nenhuma mensagem lá no syslog para que a gente, como administrador, verifique isso depois. Aqui tem um quadro com a comparação, ou seja, modo protegido. Vai descartar tráfego errado? Sim. Vai enviar mensagem ao syslog? Não. Aumenta o contador de violação? Não. Fecha a porta? Não. O modo restrito. Descarta o tráfego? Sim. Envia mensagem ao syslog, ou seja, fica registrado lá aquela tentativa? Sim. Aumenta o contador de violação? Sim, porque o conselho vai contando quantas violações foram feitas a nível de tentativa. Eu consigo, através do log, verificar isso. Fecha a porta? Não. Os outros MACs, se houver, né, outros endereços MACs inseridos ali com permissão de envio, os outros vão continuar. E o modo shutdown desativa totalmente, ou seja, não acontece nada naquela porta, aquela interface está literalmente desligada. Comando show port interface, port security interface, mostra para mim as configurações. Então interface, switch port security, violação restrito, estou habilitando no modo restrito, e aí o modo restrito a gente vê que descarta o tráfego que vier de um MAC de origem não liberado,
faz a inserção daquilo tanto no contador de violação quanto no log para poder verificar de novo, porém mantém a porta aberta. E aqui comando show port security interface, habilito port security down. Como é que está o modo? Restrito, tá? Tempo de vencimento 0 minuto, absoluto. Então aqui são as informações, número e MAC de endereços possíveis, quantos MACs já estão lá, tudo isso. Porta no estado error disable. Então quando uma porta ela é desligada e colocada no estado error disable, o tráfego quadro, nenhum quadro vai poder passar por ali, nem sendo enviado, nem sendo recebido. Então algumas mensagens vão começar a ser exibidas no console para que nós, como administradores, possamos identificar o que está acontecendo com aquela interface. Então aqui tem um exemplo, né? Ou seja, detectou um erro na pseudo-violação na interface FAST 0/18. Então ele colocou a interface com erro disable. Então, o protocolo da porta e o status do link eles vão ser alterados para down. A gente viu já em aulas passadas que o switch ele possui os LEDs lá, e os próprios LEDs indicam como que está o modo de operação, o status daquela porta. Então esse LED vai ser colocado em down para poder até visualmente, só de olhar o switch, a gente conseguir identificar o que está acontecendo. Então aqui tem um exemplo no comando show interface. Ele vai mostrar o status de uma porta que está como error disable, e a saída desse comando show port interface, show port security interface, ele vai mostrar o status como secured down, ou seja, o contador de violação de segurança é incrementado em 1. Então tá aqui, ó. Houve uma tentativa ali de uma transmissão indevida, ele vai identificar, pode jogar aquela interface para erro disable, para começar a dar mensagem para mim, o contador está sendo adicionado para poder a gente verificar que está tendo alguma coisa de errado ali. Então, o administrador ele vai determinar o que causou essa violação e se esse dispositivo está autorizado ou não, se ele vai poder ser inserido lá para poder fazer a transmissão do quadro, ou vai ter que fazer uma ação para poder eliminar aquilo. Então, o administrador aí nesse sentido vai executar, né, as suas diretivas relacionadas a implementar mais segurança, bloquear, identificar o tráfego e fazer tudo isso. Para reabilitar a porta, primeiro a gente vai executar o shutdown para desligar ela e executar novamente depois o no shutdown para deixá-la operacional. Verificando as configurações que foram feitas, né, a nível de port security nas interfaces, então a gente consegue fazer uma verificação para todas as interfaces. Então se a gente der o comando show port security, ele vai mostrar para a gente as informações de configurações de segurança de porta. Aí nesse caso aqui está me mostrando através do comando show port security as implementações de todas as interfaces FAST 0/1, 02, 03 até 0/24. Quando eu dou o comando show port security, ele está me mostrando que todas as interfaces elas estão com o port security habilitado por conta de eu estar com o número máximo seguro em torno de 1. Então aqui já me mostra que está habilitado, e o modo de violação vai estar como 0 com o shutdown. Então ele me mostra aqui que todas essas interfaces estão. E o contador está 0 para cada interface, porque ainda não teve nenhum dispositivo ativo que executou alguma coisa ali que detectasse, né, essa incrementação a nível de segurança do que pode estar tendo de atividade dentro daquela interface. Verificando uma interface específica, eu dou show port security a interface, passo a interface que eu quero, no caso aqui mostrando para mim informações da interface FAST 0/18, verificando os endereços MACs apreendidos, como é que está a configuração, na verdade, dessa implementação do port security. Se eu der o show run, ou seja, mostrar o show run config, né, iniciando, por exemplo, na interface FAST 0/19, vai mostrar para mim as configurações realizadas nessa interface, habilitando o modo de acesso, habilitando o port security com o parâmetro máximo em torno de 10, port security MAC address está no formato stick, tá? Ou seja, aquela aprendizagem que vai ser salva com um determinado quantitativo, que foi definido aqui, o quantitativo de endereços MACs que poderão ser inseridos na sua tabela segura. Então o modo stick que ele vai salvar isso lá na NVRAM. Então aqui eu estou passando um endereço MAC já fixo para poder ser inserido ali. Verificar quais são esses MACs seguros. Se eu der aqui o show port security address,
ele já vai mostrar para mim aqui previamente algumas informações de endereços MACs que já foram atribuídos e apreendidos e como que está, ó, Security Dynamic e Security Stick. Então a gente viu que o Dynamic ele insere lá na tabela, mas se desligar e ligar o equipamento ele se perde. Já o Stick ele insere e salva aquilo na NVRAM. Um verificador de sintaxe aqui só para implementar um passo a passo. Então, ó, utilize a Fast Ethernet 0/5 para entrar no modo de interface, configurar o modo de acesso, configurar a porta segura, definir o número máximo de MACs como 3, configurar estaticamente esse MAC como já um dos 3 seguros, configurar para aprender dinamicamente e adicioná-los dinamicamente em modo de execução e verificar. Então, primeiro comando eu executo aqui interface fast 0/5, entrei na interface, habilitei o modo de acesso para poder implementar o port security, habilitei o port security, defini como máximo 3 endereços, já adicionei um endereço MAC address para ser um desses 3 seguros que vão ter permissão de envio e recepção de quadros ali naquela interface, defini que vai aprender de forma dinâmica os outros 2 no formato método stick e dei o comando end para finalizar. E aí eu vou verificar aqui, show port security, ele vai mostrar já a interface fast 0/5, o número máximo que são 3, contador de endereços que vão ser adicionados 2, porque um já está adicionado manualmente, estaticamente, e o contador de violações, se já teve alguma violação ou alguma coisa, e a ação que vai ser executada que vai ser shutdown. Verificando especificamente agora as configurações de port security para a interface fast 0/5, que ele vai mostrar aqui o modo de violação, o status que está com security up, tempo de vencimento, método que está em absoluto, tá, tudo isso. Verificando a tabela de endereços de port security, aí ele também vai mostrar para a gente aqui, ó, aquela configuração que foi feita manualmente. Esse aqui já é um que foi apreendido e está no formato do stick, vai ser salvo no NVRAM. E aí a gente finalizou aqui essas informações do passo a passo. E finalizando o tópico 11.1, tem aí um packet tracer para poder fazer. Façam aí, é só baixar o arquivo, baixem o PKA, abram o packet tracer automaticamente, sigam as instruções para poder desenvolver aí e praticar os conceitos e comandos apreendidos dentro desse tópico 11.1 aqui. E aí a gente fica por aqui. Até o tópico 11.2 e aquele abraço.